Fala máquina, Britão, aqui no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber na hora de fazer um acesso central. O que você tem que revisar na hora de finalmente puncionar um paciente para passar um catéter. Fica comigo até o final desse vídeo para você aprender. Seguinte, paciente na sala vermelha, paciente no pronto-socorro, indicação formal de acesso venoso central. Vamos lá, primeira coisa que é importante a gente fazer, vamos enumerar aqui, primeira coisa que a gente tem que lembrar, propriamente dito, as indicações. Olha, quais são as indicações para a gente fazer um acesso central? Então, vamos limitar um pouquinho aqui para a gente pensar no paciente do pronto-socorro, porque senão a gente acaba falando de quimioterapia, a gente acaba falando, né, de hemodiálise, que não está errado, de certa maneira, são indicações para um acesso central. Mas eu quero falar do paciente ali do pronto-socorro, paciente da emergência, da sala vermelha. Olha, muitas vezes você vai entrar com acesso para quê? Para você fazer droga vasoativa, para você ter um controle maior, fazer mais fluido, fazer mais medicação. Ou seja, vamos colocar aqui no paciente, vamos escrever assim, um paciente mais grave, o paciente precisa de mais atenção, precisa de mais medicação, que está com bomba de difusão, está com mais de uma droga. Muitas vezes esse paciente é um paciente que tem risco de periférico, ou seja, aquele paciente que tem dificuldade para passar um periférico. A equipe já tentou enfermeira, tentou jugular, não está conseguindo, tem que fazer um acesso. O paciente que está perdendo, né? Muitas vezes o paciente até consegue uma veiazinha ou outra, aí putz, acaba perdendo. Imagina, você tem uma veia na mão e você vai começar uma nora, putz, até poderia fazer ali, mas não vai dar certo. Uma veia na mão não dá certo. Então, antes de começar uma nora na periférica, tem só uma veia cubital, uma veia boa. Então, muitas vezes, a gente acaba puncionando pronto-socorro, enfermaria aí, muitas vezes nesses cenários. Droga vasoativa, aquele paciente mais grave, aquele paciente com risco periférico, esse é o paciente que a gente vai acabar indicando um acesso central. Claro, a gente pode usar também para monitorização. A gente poderia utilizar para isso, para ter o paciente mais na nossa mão, mas essas três aqui elas vão se apresentar de forma mais comum no nosso cenário de pronto-socorro. Beleza, indicação, então a gente deu uma olhada legal nisso aí. Mas o que a gente tem que lembrar? Qual sítio funcionar? Essa é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta que você tem que se perguntar o tempo todo quando você for fazer um acesso. Qual sítio eu vou escolher? Como que você escolhe? Será que existe um que você deve fazer para todo mundo? Vamos lá, a melhor resposta é o seguinte, no hall, qual o tipo de acesso, qual o sítio que você domina mais? Sinceramente, olha, tu domina mais o acesso subclávio, o acesso jugular ou o acesso femoral? De verdade, eu coloco esse know-how como o primeiro cenário, porque se o paciente de fato precisa de um acesso venoso central naquele momento, o que você tem que fazer é o que você sabe. Agora, Rômulo, cenário ideal, olha, eu domino os três sítios, eu domino os acessos cérvico-torácico, domino o acesso femoral. Qual acesso que eu vou escolher? Opa, aí a gente abre uma janela interessante aqui, porque aí a gente olha para o nosso paciente e indica o melhor para ele, obviamente. Não que aqui não tenha sido, mas eu vou indicar o melhor aqui de acordo com cada cenário, você é ainda mais específico aqui. Por exemplo, imagina que você esteja falando de um paciente ali lá, está fazendo um ATLS, um ABCDE, um paciente vítima de um trauma torácico grave, drenagem bilateral de tórax, intubação. Imagina aquela cena em cima do doente. Como é que você vai funcionar lá em cima? Não tem como. E o paciente sem veia? Olha, não daria. Você teria que pensar numa outra via de secar, passar uma intraóssea ou puncionar na femoral, porque você não vai ter espaço lá em cima para puncionar esse doente. Então, por exemplo, está aí um acesso onde o femoral pode ser legal. Outro que, por exemplo, pode ser interessante, um paciente que não tolera decúbito. O paciente que não tolera decúbito, não consegue ficar, piora muito de dispneia, tá lá em VNI, tá difícil, tá desconfortável. Olha, talvez no acesso femoral, por um momento, por um tempo, trocar depois para um acesso jugular ou subclávio pode ser uma excelente saída no pronto-socorro. Um outro cenário, por exemplo, né? Imagina que você esteja com um paciente com uma discrasia sanguínea importante, né? Uma discrasia sanguínea já sabida. Qual o acesso que você vai fazer? Você tem que fazer, você tem que escolher algum. Olha, é melhor que você faça um acesso que você pode comprimir, concorda? O acesso da subclávia é um acesso difícil de compressão por causa da clavícula. Difícil a gente conseguir comprimir, a gente tem que fazer uma compressão antes e depois, né? Proximal e distal, isso é complicado fazer. Então, numa situação como essa, é melhor você fazer, por exemplo, um acesso jugular, que você consegue comprimir com muita facilidade, caso você tenha alguma intercorrência. Então, repara que quando a gente domina mais os sítios, a gente ganha uma liberdade maior. Vamos lá, lados, faz diferença? Direita ou esquerda faz diferença aqui? Pensando nos acessos da femoral, obviamente, direita ou esquerda, a mesma coisa. Femoral, direita e esquerda, igual aqui. Agora, no acesso subclávio e jugular, há uma diferença entre o lado direito e entre o lado esquerdo. Você lembra aí?
diferença é o seguinte, normalmente a gente opta por funcionar pelo direito. Por quê? Porque a esquerda, a cúpula pleural um pouco mais elevada, e do lado esquerdo, na junção da subclávia, você vai ter o duto torácico, que teria uma possibilidade de lesão também do duto torácico. Eventualmente, a jugular, a subclávia direita são as opções de primeira escolha. Agora, um detalhe, imagina que você esteja falando de um paciente, por exemplo, que você está tentando punção muitas vezes, ou seja, está lá o paciente que você vai começar a puncionar, por exemplo, a jugular, vai começar a puncionar a jugular direita. Então começou a punção, uma punção, duas punções, 3, 4, 5, cara, várias. O que você deve fazer nesse momento? Qual que é o próximo passo? Isso acontece muito na realidade. Isso é bom você ter na cabeça também, antes de começar o procedimento. Qual o próximo sítio eu vou usar, caso eu não consiga? Idealmente, troca-se de lado ou muda o sítio? Olha que interessante essa pergunta. Se você puncionou muitas vezes a jugular, concorda comigo que corre o risco de você ter feito um pneumotórax? Do lado direito, por exemplo? E agora, se você troca de lado e não consiga puncionar, significa que você está colocando um risco também de um pneumotórax e talvez incorra em um pneumotórax duplo por lesões? Então, numa situação como essa, ideal é que você siga pelo mesmo lado. Então, estou tentando a jugular, não estou conseguindo a jugular. Eu vou sair da jugular e vou descer para a subclávia, tá? Porque caso eu tenha feito a lesão, eu não estou piorando o lado contralateral. Eventualmente, não conseguindo, poderia migrar para femoral ou, em alguns casos, dependendo da situação, até repetir, fazer uma radiografia de tórax, se eu puder avaliar esse doente, esperar sair o resultado, ver se não teve nenhuma complicação e trocar, por exemplo, de lado. Então, significa dizer que na sua preparação, na sua antisepsia, é muito legal você pintar o paciente de todo este lado, toda essa região cervicotorácica, para te facilitar na hora que você precisar, se precisar, de migrar de sítio. Beleza? Outra preocupação muito importante é o seguinte, espaço, cara. Sabe por quê? Às vezes no início, quando a gente está começando a fazer o acesso, a nossa preocupação está em cima da passagem do fio guia, está em cima da punção da jugular. Só que eu preciso de um espaço físico ali para conseguir fazer esse procedimento. Eu preciso de me preparar, eu preciso de uma ambientação, eu preciso de material, eu preciso de espaço para mexer. Então, convido você a preparar o seu doente para que você tenha um espaço viável para fazer este procedimento. Realmente possa migrar de lado, precisar ir na cabeceira, precisar ir para trás, a cama, ver se ela está mexendo, ver se você tem espaço nas laterais para você colocar uma maca, protege o seu paciente, se não tiver muito espaço ali, fecha com biombo, ou seja, cria com paciência, com calma, o material necessário para fazer o procedimento. Vai usar uma ultrassom, pega o ultrassom primeiro, avalia primeiro, faça o procedimento com calma, por mais simples que você possa achar que vai ser, por mais fácil que não, já treinei muito, já fiz muito, olha, muitas vezes o procedimento se torna caótico porque o início foi feito de mau jeito, indicou-se mal, preparou-se mal, escolheu mal o sítio, não montou bem a ambientação, não montou bem o espaço ali para fazer o procedimento. É hora de fazer, a gente pega uma dificuldade muito grande no procedimento. A gente tem vários vídeos de procedimentos como este que eu estou comentando, né, dentro do nosso programa, do nosso treinamento PS Zerado. Um programa voltado para quem quer ter segurança no pronto-socorro, quem quer ter confiança para dar os seus plantões. Cara, se você gosta desse tipo de conteúdo, está formado, quer se capacitar, quer se atualizar, quer ficar melhor no pronto-socorro, dominar procedimento, paciente grave, sala vermelha, dominar as prescrições, os exames complementares, eu te convido para dar o próximo passo. Eu deixei no link aqui deste vídeo um espaço com um dos meus consultores. Você vai entrar numa lista específica e um dos meus consultores vai entrar em contato com você para te conhecer, entender o seu perfil, o seu momento na graduação, o seu momento de formado, te apresentar a plataforma e realmente você começar a mudar o jogo, ficar mais confiante, mais preparado, mais atualizado para o cenário de pronto-socorro. Não só trabalhar melhor, mas como oferecer o melhor para o seu paciente. E no mais, não deixe de curtir, compartilhar, deixar um comentário aqui neste vídeo, manda para os seus amigos, isso é um vídeo muito importante, isso aqui ajuda muito para quem está no pronto-socorro. E claro, se você tomar a decisão de se tornar um aluno, seja bem-vindo.